Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais um revés para a esquerda e para o STF, para o regime do Lula e do Alexandre de Moraes, que é o fato de que um monte de gente da isentosfera e até da esquerda estão questionando esse tal plano de golpe, né? Eu acho que o pessoal exagerou na ficção científica aí. Todo mundo tem a mesma visão, né? Realmente, se for verdade, é um absurdo, né? Pô, matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Mas a gente não consegue ver as evidências de que isso realmente tenha acontecido aí nesse relatório. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é muito crítico para a esquerda. Veja, aquilo que eu falo para vocês, o pessoal esquerdista da extrema esquerda, para esse pessoal, o Bolsonaro já é golpista, sempre vai ser golpista, não interessa se teve golpe, se não teve golpe, para eles o discurso já está feito. Para a direita também não muda nada, a direita não vai mudar de ideia, sabe que Bolsonaro é honesto, o Bolsonaro não fez esse negócio de golpe, alguns até criticam o Bolsonaro por não ter feito esse negócio de golpe. A grande questão, o que esse pessoal esperava convencer é justamente o centro, aquele pessoal que não está muito ligado nem num lado nem em outro, né? E é aí que parece que falhou miseravelmente, porque até gente dentro da esquerda está questionando esse negócio, está todo mundo olhando para esse suposto plano de golpe, esse relatório da PF, que a verdade é que ainda não foi totalmente publicado, alguns jornalistas já tiveram acesso a eles, mas ninguém sabe mais, e que, assim, não tem muita coisa ali no final das contas. Vamos dar uma olhada nisso. Essa notícia foi sugerida por Jaiminho para presidente, Arthur e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a OAB veio aqui e falou sobre o suposto golpe. Justiça não se faz com condenações sumárias, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é que está muito claro que essa investigação da PF acusa Bolsonaro de um monte de coisa, mas não tem evidência, né? E o pessoal da OAB, de novo, eles não se comprometem com nenhum lado, mas eles exigem que seja seguido o devido processo legal e coisa e tal. E aí que eu falo para vocês, porque aí já tem um problema, né? Porque o fato do Alexandre de Moraes ser uma das vítimas do suposto plano do golpe, né, e ele ser o juiz que vai julgar essa coisa, é uma coisa totalmente irregular. Isso fere de morte o devido processo legal. Não poderia ser o Alexandre de Moraes a julgar esse processo, né? Aqui, ó. Justiça não se faz com condenações sumárias nem fora do devido processo legal, disse a OAB em nota pelo presidente da ordem. Ele diz que acompanha com atenção e preocupação os desdobramentos das investigações, né? Então, é lógico, o cara é da OAB, a OAB é um órgão de esquerda, vocês sabem, né? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, é dominada pela esquerda, pelo PCdoB e PCB, não é nem pela centro-esquerda, não, é extrema esquerda mesmo, né? Enfim, mas mesmo assim, esse pessoal tem que manter esse tipo de visão, por quê? Porque os acusados têm advogados, que fazem parte da ordem, a ordem tem que defender esses advogados, e já está claro para muita gente que o Alexandre de Moraes tem desrespeitado os advogados de defesa nesses processos, né? Os advogados de defesa não têm acesso aos inquéritos, não têm acesso às informações, não têm acesso às acusações. Tudo isso por quê? Porque são acusações idiotas, acusações sem sentido. O Alexandre de Moraes está dando um golpe junto com o Lula. É um regime de exceção. É um regime ditatorial do Lula e do Alexandre de Moraes que está acontecendo aqui no Brasil. Desde 2019, o Alexandre de Moraes implementou o inquérito das fake news, lá, o inquérito de ofício, sem provocação do PGR, sem nada, e está fazendo exatamente a mesma coisa que fazia o DOI-CODE, que fazia a polícia na época da ditadura, que você não tem acusações reais contra as pessoas, você abre um inquérito supostamente para investigar essas pessoas e fica punindo elas com medidas cautelares, né? Então, um absurdo completo que o Alexandre de Moraes está fazendo, e a Ordem dos Advogados do Brasil percebe esse problema, né? É lógico que eles não vão se posicionar a favor de Bolsonaro, mas em última análise o que eles estão falando aqui é exatamente isso. Ok, se essa história da PF realmente for verdadeira, é um absurdo, né? Lógico, coisa e tal, mas não sei se tem tanta evidência assim não, né? No final das contas está muita coisa, muita ilação baseada em imaginação do pessoal, nada além disso. Até a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo vocês conhecem, de extrema esquerda, né? Fez uma reportagem aqui, isso aqui já tem até alguns dias, do dia 20 de novembro, dizendo aqui, ó, investigação da PF sobre plano golpista tem indícios e lacunas. Ou seja, ele aponta que tem alguns indícios ali desse plano golpista que foi descrito pela Polícia Federal. Mas tem um monte de lacuna nessa história, né? Então, por exemplo, eles vêm aqui, ó, reunião na casa do Braga Neto. A PF listou uma série de atividades e mensagens de suspeito teor golpista que tiveram início a partir da reunião do dia 12 de novembro na casa do general
que foi vice da chapa do Bolsonaro, né? O Mauro Cid também estava nesse encontro, mas segundo ele disse, ele saiu logo no início, não soube que estava conversado ali, né? Ou seja, o que a polícia disse é o seguinte: teve uma reunião na casa do Mauro Cid, na casa do Braga Neto, isso todo mundo sabe. Mas eles não sabem o que foi discutido nessa reunião. Depois disso, segundo eles estão dizendo, teve várias mensagens de celular com conteúdo golpista. Eles estão dizendo que essa reunião do Braga Neto foi uma reunião golpista porque depois disso as pessoas começaram a botar mensagens golpistas. Mas isso não quer dizer nada, ou seja, não quer dizer que o Braga Neto que teve essa reunião lá, né, aqui, ó, apesar da correlação temporal entre a reunião e o início de atos e mensagens suspeitas, não tem ato nenhum, tá? Tem só mensagem, tá? Não há no relatório elemento que aponte o que efetivamente foi tratado nesse encontro. Pois é, como é que vai provar isso daí? Só porque depois teve mensagem? Não faz sentido isso, né? Orçamento do plano. 2 dias após a reunião, em 14 de novembro, Mauro Cid e Rafael trocaram mensagem sobre um orçamento de 100 mil que incluiria gastos com hotel, não sei o que lá, não sei o que lá. O arquivo enviado por Rafael a Cid com o suposto detalhamento desses gastos tem o título Copa 2022 e não sei o que lá. Lacuna. A PF indica no relatório não ter conseguido acesso ao documento que estava protegido por senha. Ou seja, eles não têm o documento. Eles colocaram o documento ali, tem o nome do documento, Copa 2022, eles dizem que era um orçamento de 100 mil coisas para hotéis e coisa e tal, mas eles não sabem. Aí, você reparou que apareceu um documento com, né, coisa de hotel, não sei o que lá, não sei o que lá, isso aí é uma reconstrução possível da PF, porque eles não tiveram acesso ao documento, eles não conseguem acessar o documento, né? Ou seja, de novo, é uma lacuna enorme, né? Ou seja, não quer dizer nada esse documento, não se sabe o que tinha nesse documento de fato, né? Aqui, ó. Indícios. A investigação aponta 6 de dezembro como uma data crucial. O rastreamento de antenas de celular indica que nesse dia Cid, Rafael e Bolsonaro estavam na região do Palácio do Planalto na mesma ocasião que Mário Fernandes. Mas por que eles dizem isso? Porque era a mesma antena de celular. Eles só fizeram o rastreamento pela antena de celular. Né? Vocês sabem, o seu celular o tempo todo ele fica procurando a antena mais próxima e se liga à antena mais próxima. Então, eles estavam todos na área da antena do celular ali, próximo ao Palácio do Planalto. Só que essa área é enorme. Para você ter uma ideia, pode ser, engloba o Palácio da Alvorada também. Ou seja, não quer dizer nada isso daqui, né? Aqui, ó, não há confirmação direta que os 3 se encontraram. Você está numa área que é, sei lá, não sei quantos quilômetros quadrados de outras pessoas, não quer dizer que você tenha se encontrado com essas pessoas. O pessoal da PF está assumindo que teve esse encontro dessas pessoas nesse dia. Ou seja, não tem lógica nenhuma, né? E aqui cita mais um monte de coisa aqui que tem indícios, né, que a PF levantou e coisa e tal, mas que no final das contas assim, não deixa claro o que está acontecendo nesse caso, né? Por exemplo, o documento que cita várias armas e não sei o que lá, supostamente ele está sendo colocado como um plano, parte do plano do golpe, coisa e tal. Mas e se for um exercício militar que o pessoal estava discutindo lá, um exercício militar qualquer? Pode ser, né? Ninguém sabe o que eles estavam discutindo ali de fato, né? Enfim, o que eles colocam aqui é que tem um monte de lacunas dessa história. E aí que eu falo para vocês, né? Veja, essa ação da PF, né, esse indiciamento, era visto pela esquerda, pelo regime do Lula e do Alexandre de Moraes, como a bala de prata. Acabou Bolsonaro, agora pronto, temos tudo contra Bolsonaro, o plano não sei o que lá, não sei o que lá. Esperavam ter uma repercussão enorme, coisa e tal, e nem o pessoal da esquerda caiu nessa história. Alguns caíram, né? O pessoal da esquerda radical, vocês sabem, né? O pessoal da esquerda radical, pô, vai falar, lógico, Bolsonaro golpista, isso daí, não sei o que lá. Mas aqui, até o Gabeira, meu amigo, o Gabeira, que é de esquerda, que não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum, que já criticou o Bolsonaro pra caramba, ele fala aqui, ó, um golpe para o cinema. Então ele começa a falar aqui que esse plano do golpe era um plano idiota, né? No final das contas é um plano idiota. Mas se você vê aqui o que ele está falando aqui no final das contas, ele está falando assim, será que é verdade? Não precisa ter confirmação disso daí, porque é uma coisa muito de cinema essa história que a Polícia Federal levantou ali, né? E eu concordo com ele, eu já falei, esse roteiro aqui dava para ganhar um prêmio Nébula, um prêmio Hugo, né? Para poder ver que realmente, né, criativo o pessoal da PF é. Mas e aí, né? Foi verdade isso mesmo? Tem evidência mesmo de que disso aconteceu, né? Aqui, ó, as armas mencionadas não apareceram. Eram fuzis, pistolas, granadas e uma brazuca. É um arsenal considerável. Como se encaixa isso no planejamento? Se usassem tudo, matariam ministro, motorista, segurança e eventualmente algum adepto de carne de sol próximo ao restaurante Gibão. Ou seja, ele está falando que botaram umas armas enormes ali no relatório. Como é que esse pessoal ia usar no final das contas isso daqui, né? Ou seja, qual que era o plano de verdade? É o que eu falo para vocês, eles não têm nada, eles inventaram esse negócio, eles partiram de algumas
coisas soltas, criaram um roteiro que atende ao interesse político deles e estão confiando que o Alexandre de Moraes vai usar isso daí para condenar Bolsonaro, né? Existe essa possibilidade? É lógico que existe essa possibilidade de Bolsonaro ser preso por isso, eu não descarto isso. Mas é o que eu falo para vocês, esse não é o objetivo do Alexandre de Moraes. Se o objetivo do Alexandre de Moraes fosse apenas prender Bolsonaro, já tinha prendido. O Alexandre de Moraes quer fazer com que o povo brasileiro deixe de gostar do Bolsonaro. Isso é muito mais difícil. Eles esperavam com essa ação toda espalhafatosa, né? Não, tá vendo? Bolsonaro acabou, né? Como é que foi o Josias de Souza falando ontem? Quem se amarrar com Bolsonaro agora vai fazer gloob-gloob, vai afundar junto com Bolsonaro e coisa e tal. Vamos ver, Josias, quem é que vai afundar e quem é que não vai afundar nessa história, né? Mas, no final das contas, é isso. Esse pessoal achava, agora matamos o Bolsonaro, agora o Bolsonaro acabou, não sei o que lá. E eles têm essa ideia, por quê? Porque eles têm ainda vem daquela época, né, em que a mídia tradicional realmente tinha esse poder, né? A mídia tradicional, se isso daqui acontecesse a coisa de 20 anos atrás, você ia ver a reportagem da Globo, ia ver toda essa história, toda essa descrição, todo mundo falando disso, e não ia ver ninguém falando contra, ninguém lembrando que, olha só, tem umas lacunas aqui, tem um negócio aqui que não está explicado não, né? Aliás, a maior parte das coisas não está explicada nessa história, né? Então, isso é um problema, isso é uma coisa que realmente é crítica, né? Mas há 20 anos atrás só teria o lado da Globo, e é o que acontecia na época. A Globo elegia e tirava presidentes a hora que quisesse, agora não conseguem mais. Esse pessoal ainda está com aquela imagem, não, a Globo agora, a mídia tradicional toda fez essa coisa toda, a Polícia Federal, Alexandre de Moraes, agora o povo vai acreditar nessa história. E nem a esquerda está acreditando nessa história. É o que eu falo para vocês, tem problemas aí. O pessoal da esquerda está com problemas, né? O David Agape, aqui da investigação, também traz um monte de coisa aqui, ó. Usa especulações para acusar plano contra Moraes, né? Então o David Agape traz um monte de coisa aqui, justamente mais na mesma linha, dizendo que tem uma história muito bacana, uma ficção científica muito legal aqui, mas evidências de fato não há, né? O que ele diz aqui, ele coloca aqui que há indícios que houve de fato planejamento relacionado a um golpe de Estado, como queiram chamar. Eu não sei se teve planejamento para golpe de Estado não, tá? O que eu acho que tinha gente querendo golpe de Estado, eu não tenho dúvida nenhuma. Entre os apoiadores de Bolsonaro, tinha gente que queria golpe de Estado mesmo. Eu sempre fui contra isso, desde o início falei, não, porta de quartel, Deus me livre, não esperem nisso aí. Ninguém quer golpe de Estado nessa história. Mas o que havia aqui não era um golpe, não houve execução de um golpe, não houve mesmo que tenha havido. O que ele coloca aqui, e eu acho que ele tem razão, que se houve sequer o planejamento dessa história, isso é uma coisa grave, essas pessoas que planejaram são pessoas, é perigoso isso, não deveria haver nenhum planejamento. Agora, você tem dois problemas aí. Primeiro que a lei brasileira não pune esse tipo de coisa. Planejamento de golpe não é punível pela lei brasileira. Execução execução tentada né? O pessoal adora dizer, não, porque o golpe só se pune a tentativa mesmo, não se pune o golpe. É verdade, mas se pune a tentativa. A tentativa é quando você inicia a execução e não consegue executar. Isso é a tentativa, é um termo jurídico bem definido. Planejamento é atos preparatórios. Atos preparatórios não são puníveis na lei brasileira. Tem até um projeto de lei do Flávio Bolsonaro querendo punir atos preparatórios. Esse projeto de lei não passou. Então, portanto, não tem punição para atos preparatórios. É uma questão legal. E aí que vai entrar nesse negócio. Será que a gente vai ter um julgamento justo, né? Será que o Alexandre de Moraes vai querer encarar, prender Bolsonaro, mesmo vendo que a imprensa falhou em vender essa ideia do golpe que eles estavam imaginando? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.